Cheque. Tá, começou a gravar. Então, bom dia, vamos hoje na aula já pedi desculpas, não entreguei no trabalho, me esforçarei em entregar o mais breve possível. E aí a aula de hoje é uma aula sobre o João do Rio, né? Que é uma figura fascinante, né? Então a gente vai falar do João do Rio considerando 4 pontos, né? Primeiro, eu vou apresentar um pouco do gênero da crônica, depois falar um pouco do João do Rio, né? Assim, da trajetória dele, quem é a figura do João do Rio, falar um pouco, né, da Belle Époque tropical, né? La Belle Époque tropical, Rio de Janeiro na virada do 19 para o 20, né? A metrópole tropical, né, entre aspas. E, por fim, ver as crônicas do cinematógrafo. Então, é bastante coisa. Eu não vou esgotar o assunto, porque é bem mais do que devia a gente tem para falar. Mas esse material agora que eu preparei, vocês vão ver que ele está longo e eu vou compartilhar agora com vocês, né, do arquivo Word mesmo. Está longo, mas assim ele tem mais completamente as coisas que a gente vai trabalhar em aula. Então ficou longo, não é claro, porque assim, como eu não sei que tudo a gente não vai conseguir tratar, eu vou deixar ali. Porque, salvo engano, é a primeira vez que a gente, vocês na brasileira, ou na literatura brasileira, ou nos estudos literários dentro do Instituto de Letras, eu estava lembrando, quando estava preparando a aula, que é a primeira vez que a gente vai falar de crônica, como gênero crônica. Assim, a gente falou de, eventualmente, Machado é cronista, o Alencar escreveu crônica, Macedo era um cronista muito interessante, o da Moreninha, né? Pasmem, parece assim, pô, o cara da Moreninha é um cronista interessante, mas era um cronista interessante. Mas a gente não trabalhou, eu não me lembro de ter feito nenhuma aula sobre crônica. Até o ideal era ter essa aula sobre João do Rio, crônica de João do Rio, uma outra aula com a crônica do Lima Barreto, e uma terceira aula vendo outros cronistas, como, por exemplo, o próprio Coelho Neto escrevendo crônica, Olavo Bilac escrevendo crônica. Né? Eu só referi que o Bilac era cronista, mas não falei da crônica, enfim. Porque esse é um gênero super importante que talvez a gente esteja presenciando historicamente, eu, vocês, todos nós, o estertor, porque ele é vinculado ao jornal, né? Páginas do jornal impresso. E se a gente fizesse agora uma enquete aqui entre nós, aqui quem que lê jornal impresso ainda, poucos. A pandemia a gente passou a assinar aqui o jornal digital, eu leio no tablet, né? E é completamente diferente a leitura, às vezes até assim, meio por, sei lá, eu acho nostalgia, eu abro aquela, que tem aquele link da edição, a edição, aparece uma espécie de PDF, né? Aí qual é a manchete do dia, distribuição, mas é muito peculiar. Então, enfim, então acho que a gente está vivendo uma alteração muito radical agora, acelerada, com muito sofrimento, acho, nos tempos atuais, né? Muita gente com traumas, inclusive. Então, por isso, vai ser uma aula que eu não vou esgotar, né? Eu vou apresentar o gênero, e depois falar do João do Rio. Né? E contar para vocês, isso há muito tempo, quando eu ainda estava no doutorado, então, há quase uns 30 anos atrás, e eu pesquisava o João do Rio, reli o material que eu escrevi, morri de vergonha, eu releio as coisas que eu faço, assim, vocês, assim, espero eu que vocês não tenham isso, assim, eu sempre acho, falta isso, falta aquilo, está ruim, como é que eu fiz isso? Eu não sou com os outros eu sou uma pessoa, eu tento ser uma pessoa gentil e civilizada, agora comigo, assim, eu não, mas enfim, não veio o caso disso, mas eu queria contar, que eu dava aula numa universidade, que eu não vou dar o nome, é claro, e eu fazia pesquisa. E eles abriram um edital lá que a gente assim, ganhava 2 horas a mais para fazer pesquisa e podia ter um bolsista. E o bolsista, na verdade, ele diminuía só um pouco da mensalidade que ele pagava. E foi bacana. Eu nunca mais encontrei a bolsista, infelizmente. Assim, fui perdendo contato com o tempo. E
E uma das pesquisas foi a do João do Rio, da crônica do João do Rio. Então eu li extensivamente o que tinha, né? Não tinha ainda hemeroteca digital, o acesso ao jornal era mais complicado. E aí teve muito engraçado, né? Que a pesquisa foi aprovada, financiada, e aí um professor que avaliou, ele me contou que, pô, quando ele foi ler, ele não conhecia o João do Rio, que tinha alguém que avaliava. Ele disse, a primeira vez que eu olhei, achei que era uma pesquisa sobre carnaval. Daí, pô, por que era uma pesquisa sobre carnaval? Não entendo nada de música, né? Eu sou desafinado, meu ouvido é um horror. E aí ele disse, não, eu achei que fosse o Joãozinho 30, que era aquele carnavalesco, né? Fazia as alegorias, que ganhou vários títulos do carnaval carioca. Ele achou, eu achei que fosse o Joãozinho 30. Achei, que ele dizia, entusiasmado, ele era da história, um cara bacana pra caramba. Entusiasmado, eu achei que fosse o Joãozinho 30, achei que fosse uma pesquisa sobre cultura popular, história, jornal, literatura. Ele disse, não, vai ter jornal, vai ter literatura, mas não vai ter carnaval. E naquele momento eu me dei conta que ninguém conhecia o João do Rio. Hoje até eu acho um pouco mais, talvez muitos aqui não conheçam ainda. Então é legal apresentar um pouco a trajetória dessa figura. E por fim, a questão da Belle Époque tropical, vocês vão ver que tem algumas imagens assim que eu vou colocar, bem precário, né? Até eu olhei alguns vídeos que falam, porque é um momento super importante. Eu não vi isso em PDF, eu vou procurar depois. Eu acho que depois eu tenho que procurar. Eu estava retomando a leitura. Ai, até tá meio. Um dia choveu, pegou água, tá meio. Que é um livro do Needle. Eu acho que ele não me lembro qual é a universidade dele. É da Califórnia. Né? Ele deu aula em Yale, Stanford. E é aqueles chamados brasilianistas, né? E ele escreveu a Belle Époque Tropical do Rio de Janeiro. E é muito bom. Assim, tem vários textos, por exemplo, tem o Brito Broca, que é um jornalista interessantíssimo, dos anos 50, assim, aqueles que ia para a biblioteca pesquisar jornal, quando ainda podia se tocar o jornal. E ele descobriu muita coisa, né? E escreveu um livro, assim, ele escreveu muito para jornal. Ele nunca foi de universidade, mas era um baita erudito, que é o 1900, do Rio de Janeiro, que é um livro que, e por que eu estou falando desse livro em especial? Que ele é um livro que ele coloca uma figura que é organizadora do conjunto ao João do Rio. Né? Então, mas o que é interessante ver? 1900 é um ano de virada. Tem um livro, acho que é do Nicolau Shevchenko, que ele pega essa virada do 1900 no mundo e também vendo no Brasil, né? Que é uma virada em todos os sentidos. O que é que nos interessa ver propriamente dito? A Belle Époque tem dois lados, que é o lado eufórico, que vem muito da segunda revolução industrial, que é os processos de urbanização, né, das grandes cidades. O modelo é a Paris, né, do Barão Haussmann, né, das largas avenidas, dos bulevares, dos parques, uma espécie de higienização, sempre cuidando e tendo a ressalva de que os processos de urbanização e de modernização eles respondem a vários fatores tensionadamente, né? A gente tem Buenos Aires, né, que é uma referência, a gente tem o Rio de Janeiro, a gente tem aqui Porto Alegre. Porto Alegre foi um pouco mais tardio, foi nos anos 30. Eu já comentei com vocês, eu moro hoje centro histórico, né? Naquela época dos anos 30, centro vivo. Se vocês a gente vê os ratos, eu vou pedir para uma doutoranda agora, que fez um trabalho muito legal sobre os ratos, que ela fez um roteiro para andar pela cidade de Porto Alegre a partir dos ratos, seguindo Nazianzen Barbosa, e mostrou todo que era um canteiro de obras, né? Então, se vocês conhecem aqui o viaduto da Borges, ele foi um processo. Hoje é uma peça histórica, mas ele foi um processo de modernização. Ele tem que 90 anos quase, né? 80 e tantos anos, né? Mas assim, voltando ao processo de urbanização que vai dar na Belle Époque, tem esse processo de urbanização, tem a revolução industrial, em que toda aquela produção e a ciência ela entra na vida cotidiana, então a alteração dos meios de transporte, nos meios, né, de circulação. Por exemplo, isso antes ainda, né? Quando a gente falou do Machado, podia ter falado disso já. A menstruação ela era chamada também de paquete, porque tinha um barco que chegava uma vez por mês no Rio de Janeiro, era um barco a vapor. E aí aquilo virou uma espécie de gíria, né?
provavelmente chegava sem dor, sem nenhum problema, sem TPM, sem nada, mas assim, uma vez por mês chegava e era regular. O cabo telegráfico que uniu a Europa e o Brasil, circulação de informações, a eletricidade que passa a circular, os parques de diversão, que hoje são umas coisas assim meio antigas, meio bregas, né? Mas assim, rodas gigantes, montanha-russa, as coisas surgindo, né? O cinematógrafo, a fotografia, a gente pode ir lá. A Coca-Cola, se não me engano, né? A bebida efervescente, que é muito bom para quando as pessoas, isso eu ouvi dizer, nunca tive coragem de experimentar, mas assim, né? Porque nunca bebi, mas enfim, mas é muito bom para curar ressaca, Coca-Cola, desde o seu princípio, porque corrói tudo, né? Também é bom para limpar o ralo da pia, né? Ah, dá para fazer qualquer uso, limpa tudo, assim. E aí é legal de ver porque isso é muito final do século e início do século XX, e que antecede, dá para estender esse período, mais ou menos 1870 até 1914, né? E 1914 é a Grande Guerra, né? A gente tem a morte do Augusto dos Anjos, né? O último que a gente falou antes, e também a eclosão da Grande Guerra, né? Que a Grande Guerra, que segundo Eric Hobsbawm é o início do século XX, né? O curto século XX começa na Grande Guerra e acaba em 89 com a queda do Muro de Berlim. Nesse patamar, ali mudou tudo, né? Toda essa euforia, essa coisa não tem. Agora tem o outro lado, né? E eu não vou dar grandes exemplos, mas eu vou dar dois exemplos do outro lado desse contraponto. Primeiro exemplo é um escritor inglês, perdão, um escritor polonês, mas radicado na Inglaterra. Foi jovem para a Inglaterra, aprendeu inglês, depois passou pela França. Se tornou um dos grandes escritores de língua inglesa, e que é o Joseph Conrad. Quem não leu, vale a pena ler, tem vários livros interessantes, né? Mas eu vou ficar num deles, né? Tem o Chance, tem o Vitória, eu vou ficar num deles, que é o Coração das Trevas. Talvez vocês tenham tido notícia dele ao assistirem o Apocalipse Now, né? Sobre a Guerra do Vietnã, que o enredo é baseado no Joseph Conrad. E é assim, o Lord Jim é outro livro que é fabuloso. Ele inventa um narrador, velho marinheiro, que é o Marlowe, e ele conta as histórias dele, né, reunidos, que é uma trajetória. A gente vê alguns ecos do Rio, a gente vê no Maupassant, a gente vê no Marlon, vê alguma coisa no Henry James, por exemplo, A Fera na Selva. Enfim, não vem o caso assim, mas que é o grupo reunido, conversando, e um conta a história, e ele é um capitão, pô. Foi um capitão de navios mercantes ingleses, núcleo do Império, Londres, era o grande império até a. Eu acho que está precisando até a Segunda Grande Guerra, até o final, que daí entra a figura dos Estados Unidos. Mas, enfim, qual é o ponto? Ele foi empregado de uma empresa belga e tinha aqui no coração do Congo. É uma das piores e mais violentas explorações coloniais de que se tem notícia do mundo. E olha que tem coisas horríveis na exploração colonial. Foi a do Congo e do rei belga, que era uma propriedade, busca de marfim. E ele vai ao coração das trevas. Ele vai até encontrar o Kurtz, que tinha enlouquecido, que não entregava mais as propriedades. Ele tem que... E vai contando aquilo, e a transformação que ele vai chegando, até chegar no núcleo do Kurtz. E depois termina ele já em Bruxelas. Eu não vou contar, não veio ao caso que recuperar. Um tempo atrás eu reli, tem várias edições, tem uma edição da Companhia das Letras com pós-fácil em português, né? Se alguém lê inglês, eu recomendo ler inglês, mas com pós-fácil do Luiz Felipe de Alencar, que é um excelente historiador, e que dá essa dimensão da importância que tem o Joseph Conrad para a literatura mundial, né? Ele não é um modernista, ele vem nessa vida. Por que eu peguei o exemplo do Joseph Conrad? Porque vocês vão ver no material, essa parte eu não tive tanto tempo de desenvolver, a parte escrita, né? Então ficaram mais tópicos, infelizmente. Mas a gente tem todo esse lado eufórico da modernização, e depois a gente vai ter um outro período eufórico ali no entreguerra nos anos 20, né? Até o início dos anos 30, até 29, né? Com a queda da Bolsa.
Nesse período eufórico de produção, a gente tem o lado B. E esse lado B é terrível, que é o imperialismo colonial, né, as disputas, exploração violenta. A gente tem, né, dentro dessa exploração que ela é violenta, tem uma disputa de mercados, mercadorias. E aquilo que vai se desenvolvendo no núcleo das metrópoles, que é o debate, a luta pelo, né, os direitos dos trabalhadores, a luta pela cidadania para as mulheres, não só o voto, né, as sufragistas, é uma história que todos nós devíamos conhecer, debater e ter vivo, né? Assim, tem todo um processo de modernização que está no núcleo das cidades, as grandes cidades. Agora, esses mesmos países, na periferia, onde eles exploravam a violência, graçava solta. Então, assim, eu falei desse lado para fora. Agora, dentro das cidades, tem a periferia. Podia falar de Paris, eu vou falar muito em função do orientando que defendeu o trabalho, foi início de janeiro, agora não me lembro, que é o Ícaro, que ele fez uma comparação, comentei quando a gente falou do Curtiço, entre o Curtiço e um livro do Jack London, que é O Povo do Abismo. E o Jack London, um escritor americano, é muito esquisito, né? Ele se tornou milionário, escritor popular, mas era socialista, fazia defesa socialista, é uma figuraça. Ele faz um livro que é a Viagem do Snark, que é uma viagem de barco pelo mundo, tirando fotos, assim, tem resquícios ou inícios, né, prenúncios de uma antropologia. É curiosíssimo. E ele tinha uma coisa de jornalista, vínculo da imprensa. E ele vai, enviado, não me lembro qual jornal norte-americano, agora me fugiu, ele é enviado a Londres para cobrir eu ia dizer, posse não, a coroação do rei Edward, eu acho. Deve ser o pai dessa rainha eterna, né, que já está com quase 100 anos e segue lá vacinada, vai viver. Mas, agora me fugiu o nome do rei. É Edward? Rei George, eu acho que é George. Edward, eu acho que é o que abdicou. E ele vai. Só que aí o que ele faz? Ele tem um estalo, uma coisa que é genial. Ele, ele se veste de marinheiro norte-americano, ele faz todo um agenciamento, ele aluga um apartamento no East Side, que é o bairro operário, onde é uma miséria, e ele faz registro. Assim, ele, para ter uma ideia, assim, tinha. E aí está inverno, ele entra numa fila gigantesca para entrar num albergue, para poder dormir uma noite no albergue, para ter essa experiência que os mendigos, o pessoal de rua, né, os informais tinham. A primeira vez ele não consegue, a fila é tão grande. A segunda vez ele entra. E aí ele diz, eu devia ter ficado 3 dias sem comer, porque a comida que eles davam era intragável. Ele não conseguiu comer o que oferecia. E não faziam por caridade, porque esses caras que tinham à noite, tinham uma refeição, no dia eles tinham que limpar lixo hospitalar, ou eles eram carregados para trabalhar de graça, né, em troca de um prato de comida. Então, assim, o lado B, que está no processo colonial, está também no processo de industrialização na vida dos, né, trabalhadores, né, ou do lumpen proletariado, também desses que ficam à margem. A gente chama de informais, né? Tem um autor inglês que, falando da situação do trabalho atual, fala do precariado, mas ali já está na raiz, né? O Marx chamava de exército de mão de obra de sobra, da sobra, né? Que estava ali na marca. Tem um texto, né, que eu reli por causa do Ícaro, né? Que é a situação da classe operária do Friedrich Engels, que é muito interessante de ver, porque a gente acaba vendo, né, não a descrição abstrata, mas concretamente o que é a vida cotidiana e muitas vezes o sofrimento, né, dessas pessoas. E ali é reportagem. Então, tem essa coisa dos dois lados, esse é um dos pontos que era só para eu só estava listando os tópicos. E aí de chegar no cinematógrafo, com as crônicas e a leitura. Então, assim, para não alongar demais, eu vou agora compartilhar com vocês a tela do Word, né, em que está o material, e a gente conversar um pouco sobre o material da aula 12, né? Estão vendo tudo certo? Eu agora eu vou pedir que falem pelo chat. Eu não sei o que eu mexi outra vez. Cada vez que eu compartilho material,
as pessoas que estão assistindo desaparecem da minha visão, né? Eu vou Eu ter que... consigo ver, mas ia ser Tá muito melhor. pequena. Uhum. Tá, eu vou ampliar. Vou ampliar aqui, eu só vou pedir um segundo. É, o pessoal tá comentando que tá embaçado, pra mim também tá um pouco, mas acho que dando um zoom resolve. Tá, eu vou fazer duas coisas. Eu devia... Depois eu não vou salvar, né? Essa coisa que é... Vocês agora vão me ver trabalhar, fazer as manias de trabalho, não é no design, cadê? Era para ser layout. Colunas aqui, uma coluna, que eu acho que vai ficar melhor. E aí eu vou só pedir mais um segundo para a gente daí dar continuidade. Só a gente ter mais um segundo. E orientação, retrato. E aí agora a coisa resolveu, margens, normal, tá. Melhorou um pouco a visão? Sim, pra Talvez. mim sim. Sim, tá. Tá. Então esse é o material, tá longo, né? Vocês vão ver, né? Aqui botando em retrato, formato retrato, tá 51 páginas. Porque, assim, a primeira parte, essa eu vou só dar uns toques, assim, eu fui reescrevendo material assim, de pesquisa de crônica, né, que é dar uma definição da crônica mesmo, né? Porque tem alguns parâmetros, eu vou marcar aqui, só esse finalzinho aqui, desse trecho, eu acho que é importante destacar, né? Quer dizer, o que a gente tem na marcação, quando a gente está falando do jornal, né? A gente está falando de um gênero, eu acho que não, é um pouquinho antes. Aqui, é isso, no século XIX, né? A gente está falando de um gênero, né, perdão, de um formato de circulação de notícias que ele tem uma história. Às vezes a gente lide, parece que as coisas elas sempre tiveram. Mas tem uma história importante. Em que sentido? O jornal surge e se constitui do final do 18, 19, e ele vai tendo algumas inovações, né? Primeiro, ele está vinculado às grandes cidades, ao processo de industrialização, à modernização das formas de produção, da impressão, na produção em série. Ninguém escreve para o jornal para ter um manuscrito, um único exemplar. Escreve para ter, né, centenas, milhares de exemplares, né? Então tem o lado da modernização e tem o outro lado, sem problema, pode deixar aí, Felipe. Eu nem sabia que dava para te fazer. Qualquer coisa me manda um bilhete por ali, Felipe. Não sabia que quem compartilhando dá para arriscar. Eu achei bem legal. Para mim eu vi, pensei e achei, novidade, legal. E aí tem uma coisa que é muito legal das grandes massas que se centram, e os jornais eles são dirigidos a um vasto público de alguém que escreve para um leitor que desconhece, um leitor anônimo. Está ligado, no caso francês, por exemplo, a um processo de alfabetização que começa a se tornar massivo a partir da Revolução Francesa, né, em um processo de democratização da escolarização e pensar a escola. Claro, o padrão de escola que venceu, que é esse da educação bancária, não melhor, enfim, mas tem um processo de letramento mais amplo. Tem a coisa da passagem, por exemplo, ele foi de assinatura e passou a ser de venda avulsa de rua. O que vai para o jornal? É notícia, aquilo que é excepcional, aquilo que aconteceu, aquilo que chama atenção de algum modo. Né, o João do Rio vai dizer lá adiante, né, que o público tem curiosidade, quer saber sempre algo que passa, né, do padrão da rotina cinzenta e chama atenção por alguma razão. O jornal desenvolve também uma parte que era ao resto do chão, que é o feuilleton, né, que fica bem literalmente ao resto do chão, que na página de jornal é a parte mais baixa, que fica bem embaixo, bem no rodapé, onde estava o folhetim. E aí o folhetim tinha ali variedades, comentários de espetáculos, livros lançados novos, alguma novidade cultural, alguma circulação, alguma conferência, uma palestra, teatro, dança, ópera, e foi o lugar que entrou o romance de folhetim, que é uma invenção da modernidade, que é esse romance que é capitularmente divulgado. A cada capítulo
perdão, a cada edição é divulgado um capítulo, as pessoas têm que esperar um dia para ler, e assim vai sucessivamente indo, né? Então, se um recurso que é o do suspense, que é a curiosidade de a gente saber a continuidade da história, ele passa a ser um uso para engatar o leitor de um dia para o outro. Uma história acaba no momento crucial, no momento em que o bandido arromba a porta, entra, pega o herói desprevenido, e aí acaba, e só no dia seguinte você vai ver o resultado do conflito. Então tem toda uma entrada do jornal, e aí tem um espaço também que começa a ter os comentários de leitura do que está acontecendo, né? Então, a crônica, como gênero, está vinculado diretamente ao espaço do jornal. É uma espécie de comentário. Quando a gente lê sobre jornalismo inglês, norte-americano, francês, tem lá o espaço do comentário, do ensaio, do comentário sobre o cotidiano. Só que a gente tem a tendência de dizer que a crônica é um gênero brasileiro e sempre acaba interrogar por quê, né? Então, aqui eu botei só parâmetros, né? Que é pensar o desenvolvimento técnico da imprensa, que vai mudando o trabalho. O cronista é um trabalhador, ele trabalha premido por duas coisas. Primeiro, do relógio, né? Ele tem que entregar até a hora em que a edição é fechada. A musa inspiradora do cronista é o relógio, né? Lembrando que Cronos, que é a raiz da palavra cronista, vai ser não só um deus grego, mas é uma da expressão do tempo. Então, o cronista é aquele que luta contra o tempo para escrever, e ao mesmo tempo é um trabalhador que recebe pelo que escreve. E muitas vezes, como Bilac, eles escreveram e se sustentaram a partir do jornalismo ou tinham um ganho extra. E aí vem as duas questões que eu quero destacar. A primeira é a questão formal, que eu acho fundamental, perdão, a questão da atualidade do conteúdo, né? Eu sei que elas estão imbricadas, mas eu vou comentar em separado. O primeiro passo é essa questão do cotidiano, do que é atual, do que chama atenção. E o segundo passo é da dimensão formal. Não tem a forma da crônica. A crônica pode assumir uma narrativa, um comentário, pode ser mais lírico, pode ser mais dramático, enfim, tem N caminhos possíveis, né? E aí depois aqui eu fiz só a síntese para marcar, né, esse andamento. E por fim a questão do leitor, que é o diálogo. E aí tem muita marcação de oralidade, como se estivesse conversando com o leitor. Ou seja, a gente tem um jornalista que toma o papel, assume a primeira pessoa, subjetivamente se colocando no jornal, para conversar com o leitor anônimo, que ele desconhece. Mas o que ele vai simular? Vai simular que ele está sincronicamente presente, o leitor conversando como se o leitor estivesse ouvindo o que o cronista diz e o cronista estivesse falando com ele. Então vão ter marcas de oralidade, coloquialidade, enfim, que vão estar na forma, a forma de relação leitor e cronista, etc. No caso brasileiro, o que indica muito do que seria é uma espécie de informalidade, de conversa simples, linguagem simples, conversa simples, muito atravessada pela oralidade, por um esforço de intimidade que aparece no texto da crônica e que não é tão peculiar, por exemplo, no ensaísmo dos jornais, tanto norte-americanos quanto ingleses. Então, basicamente, da crônica, eu vou assim, eu sei que eu falei muito rápido, mas é só para dar uma ideia desse gênero que está vinculado ao desenvolvimento da imprensa, com todas as condições que estabelecem esse trabalho e as escolhas de forma para ocupar esse espaço da imprensa, para intervir na vida cotidiana, naquilo que lhe parece relevante, que ele tem que intervir e tem que chamar atenção. O João do Rio, por sua vez, né, o primeiro livro dele é 1900, que é As Religiões do Rio, ele é considerado o primeiro, isso dá também na Faculdade de Jornalismo, um dos primeiros, se não o primeiro, eu acho que é o primeiro repórter. Não sei se teve alguém antes, mas que eu me lembro, é o primeiro repórter. É aquele que é o primeiro que vai para a rua para buscar entender a diversidade religiosa do Rio. É super curioso, né? Hoje, em tempos de intolerância, em vários sentidos, inclusive na dimensão do respeito à religiosidade do outro, é,
o João do Rio mostra que naquele país aparentemente católico ou cristão, ele encontrou de tudo, de todos os tipos de religiosidade que tinham lá, e aí é bacana de ver. A primeira reportagem era ele e um amigo que escreveu, no fim o amigo deu o bolo e ele escreveu sozinho. E ele tem uma trajetória que né, é ascensional. O pai dele era positivista, vinculado a um tempo positivista no Rio. Só que tem uma peculiaridade, que assim, eu vou só grifar, né, os três termos. Ele é mulato, homossexual e gordo, e não tem problema por ser mulato, nem por ser homossexual, nem por ser gordo. Ao contrário, ele ressaltava os traços dele, a origem, não tinha nenhuma preocupação com isso. Ele, pela homossexualidade, ele assim, marcava, né, tem uma história famosa, agora não me lembro onde é que peguei isso, alguma biografia, né, conta dele uma viagem a Florença, ele e um amigo estavam no carro, desculpa, e o cocheiro falou, né, fazendo por sinais e fala, dizendo que tinha, né, lugares em que tinham mulheres, e talvez provavelmente cortesãs. E o João do Rio, para dizer que não queria aquilo, queria outra coisa, ele botou as mãos nas nádegas do cara. Ele mesmo contava para dizer, na inauguração, que foi nesse período do Teatro Municipal, ele vai com um terno cor-de-rosa, enfim. Então, eu vou deixar aqui, esse foi um trecho mais longo, né, da trajetória dele, que ele está muito vinculado à cidade do Rio de Janeiro, né? E eu vou invertir aqui as posições. Depois eu volto para as crônicas e a gente vai voltar para as crônicas e comentar. Que eu peguei esses lados A e B, eu já comentei aqui, né? Do mundo, eu vou falar do Rio de Janeiro. Eu marquei ali os três presidentes, né? Tem o Prudente Moraes, lá no final do século XIX, as revoltas, o Campos Salles, a restauração financeira, e o Rodrigo Alves, que é a modernização. E aí três figuras, uma delas que nos chama mais atenção hoje em dia, que é né, o último, que é o Oswaldo Cruz, por causa, né, das vacinas, a Fiocruz, produção de vacina nacional. Né? E por que chama atenção? Porque super interessante, trabalho importantíssimo, mas a vacinação, né, se descobre a forma de superação das epidemias, por exemplo, de febre amarela, e a vacinação, todo o processo, ele foi ser posto como as coisas foram da República de modo autoritário. Aí tem uma questão complexa ali para falar da revolta da vacina. Normalmente eu volto a recomendar o Nicolau Shevchenko, agora outro livro, que é um livro específico sobre a revolta da vacina. Tem a modernização da cidade, então indo de trás para diante, que é a Reforma Pereira Passos, inclusive vai botar abaixo um morro inteiro, que é o Morro do Castelo. Tem a modernização do porto, né? O porto seria o Rio Cartão Postal, seria o ponto de entrada, né, de quem vem de fora, e aí tem a preocupação com o olhar, principalmente que os europeus teriam quando chegassem ao Brasil, mas mais do que isso também tem a preocupação com a circulação de mercadoria, né, especialmente a produção do café brasileiro, né. Hoje em dia, ali na região do Portuária, que é a região do Valongo, foi descoberto o Valongo, a escavação, porque era onde se dava ao tráfico de escravos. Na região portuária é onde depois vai surgir né, os primeiros sambas, né? As baianas, a mais famosa é a Tia Seata, enfim. Mas é aquela região portuária ali que está posta. E o lado, né, esse de modernização, o lado A, e o lado B, depois a gente vai falar quando falar da crônica, assim, todo atraso, exclusão, racismo, etc., que vai perpetuando-se no Brasil e, infelizmente, até hoje. Eu botei algumas fotos, talvez seja, espero que não esteja tão pequeno. A primeira é essa aqui, que mostra um cortiço, lembrando, né? O Bota Abaixo, assim, a reforma urbana começa no final do 19. O cortiço é destruído, cabeça de porco, que inspirou a Luiza Azevedo, é destruído em 94, 96. E as pessoas também pegam desprevenidas, porque falavam sempre destruir, nunca destruíam. Há 40 anos, né, exigiam mudança da legislação do cortiço, nunca mudava, mas autoritariamente, repentinamente mudaram.
Qual era o objetivo? É tirar os pobres e os cortiços da cidade, centro do Rio de Janeiro. Raiz 1, especulação imobiliária, explorar os terrenos. Raiz 2, supostamente higiênico, tirar os antros de disseminação de febre amarela, de outras doenças. Raiz 3, segurança pública, os bandidos ficariam aí, os capoeiras, etc. Né? Raiz 4, tornar a cidade mais bonita, mais bacana, etc. Problemas que nem foram considerados. Onde é que essa população ia morar? Elas foram expulsas para a periferia da cidade, a maioria foi para o morro. E aí é que a gente vai vendo, bota abaixo, né, a reconstrução, a destruição, o que seria de raiz colonial aparentemente antiga era destruído, e o que vai surgindo, né, também aqui os processos de destruição. E aqui, né, a Avenida Central, 1908, que é o período exatamente em que o João do Rio está escrevendo as crônicas, 7 e 8, né, do cinematógrafo. Aqui outra visão, que é a Avenida Rio Branco, né, e outra imagem da Avenida Central, né, enfim, a gente podia falar das confeitarias da Rua do Ouvidor, etc. Ai, eu não, deixa eu ver se eu parei de gravar. Não, está gravando. Eu só parei o compartilhamento, né? Tá, stop share. Tá. Eu achei que tivesse feito alguma coisa mais grave, eu já estava preocupado que tinha estragado tudo, né? E aí eu não ia falar com vocês, não ia encontrar vocês, etc. Mas, enfim, eu peço desculpas pela aceleração, mas aqui eu fui olhando a hora e eu tenho a tendência de ser um tanto tagarela, né? De ir falando e falando e falando e aborrecendo, aborrecendo, aborrecendo vocês, e eu não quero fazer isso, né, mais uma vez. Então, assim, por que eu estou fazendo toda essa introdução? Pela seguinte razão, até uma coisa metodológica, assim, que a gente vem trabalhando, né, e que eu achei importante destacar. A gente vem centrando na leitura da obra literária, uma obra, né? Quando é possível, a gente concentra numa obra. Semana que vem vai ser o Triste Fim de Policarpo Quaresma, ou um conjunto de poemas, mas a gente concentra numa obra para ver e analisar e ter a experiência de leitura. Agora, a literatura, ela ocupa, assim, como uma espécie de memória muito particular e muito subjetiva, um lugar na história. E hoje, né, perdão, preparando a aula de hoje, do João do Rio, assim, ficou muito nítido de que, quando a gente fala da crônica, a gente está vendo não a história naquela coisa sistêmica, por exemplo, da virada do século XIX, ou os grandes figuras políticas, ou os grandes acontecimentos econômicos, a grande transformação tecnológica, né? Então, tem, por exemplo, a tecnologia, ela é central para pensar a mudança aqui no final, né? Do 19 para o início do 20, mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo por uma dimensão muito particular, quase uma memória subjetiva. Que lugar as pessoas que faziam a história ocupavam? É quase a pergunta do Brecht, né, no poema. Quem que fez quem que fez os grandes coisas, os grandes feitos da história? Foram as pessoas comuns. Era a gente que estava ocupando lá e que viveu esses impactos. E a crônica, ela mostra isso com uma vivacidade tremenda, né? É muito interessante. Então, assim, feito esse comentário, né, daí dá para entender por que é importante assim, pensar o conjunto, pensar, né, do Rio de Janeiro, pensar especificamente esse gênero que se forma nessa transformação, que é a da imprensa, né, diária, semanal, e pensar o cronista, esse cara que é o João do Rio, que vai se constituir como o cronista. Ele não é poeta, o romance dele é razoável, é regular. O que importa no João do Rio é a crônica. É um cara que escrevia para jornal, reunia o que escrevia para o jornal e publicava. E o cinematógrafo, que foi o que eu escolhi, podia ter escolhido, vou pegar outros dois exemplos, só para citar, que é a Alma Encantadora das Ruas, você também encontra no PDF, que aqui ele fala de uma figura muito interessante, que é a figura do flaner, que é aquele que perambula pela rua, né, distraidamente, assim, o meu Deus vai pegando os temas. Tem um outro que é interessantíssimo, que é a Vida Vertiginosa, né? Ele vai fazer uma comparação, ele vai... Imagina o dia que tiver uma transmissão ao vivo de cinema com as pessoas falando, dando notícias, né?
Isso, assim, então tinha umas coisas assim de pensar o desdobramento da tecnologia. E o cinematógrafo eu escolhi porque, assim, eu acho que ele sintetiza algumas facetas da produção do João do Rio, que eu quero trazer para vocês, né. A moldura do livro, que só está no livro, é a introdução e o fechamento, que é aquele ao leitor, né? Isso não é publicado em crônica, né? Isso é o que organiza e ele explica o que ele está fazendo. Então, na abertura, ele vai usar a imagem do cinematógrafo, a gente diria hoje do cinema, né? E fala de uma aliança. Ele diz assim, ele chega a dizer, né, que o cinematógrafo a vida é um cinematógrafo colossal. Cada homem tem no crânio um cinematógrafo que é o operador da imaginação. Então ele junta a questão do cameraman com a questão do diretor, né, do corte. Ele não tem noção de montagem. Ou seja, está nos primórdios do cinema em que as pessoas ainda viam meio distraídas, né? Assim, está nos primórdios do cinema. E para ele o cinematógrafo é moderno, diz assim uma coisa que é bem da hora, é bem de agora. Ou ele diz o cinematógrafo é extra moderno, sendo que é o resultado resultante de um resultado científico moderno. Então tinha uma expectativa via cinema, assim como tinha da fotografia, que era um conhecimento mais preciso e mais objetivo da realidade, né? Eu recomendo, porque tem interesse nisso, por exemplo, ler aquele texto do Walter Benjamin, que é a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, né? Que ele vai mostrar que o cinema ele não existe na obra única, ele existe enquanto visto por muita gente. Ele é para ser visto por muita gente. O cinema ele é feito uma produção, uma equipe de produção de conjunto, etc. Essas coisas todas o João do Rio desconhece. O que interessa para ele é pensar a imagem do cinema, a capacidade de captação que o cinema tem, né, de captar uma cena do cotidiano, de ter isso como metáfora, quer dizer, na minha cabeça eu sou como uma espécie de diretor de câmera, cameraman, que eu estou captando o cotidiano como se estivesse vendo um filme, e eu vou fazer uma edição, eu vou recortar isso. Através da fotografia, tinha uma sessão num jornal de São Paulo que era Kodak, e aí inventaram um verbo que era Kodakar. Então, pegaram a marca da câmera de fotografia e inventaram o que é Kodakar, é captar o instantâneo do cotidiano. E aí tem coisas que ele não diz que é muito legal de desdobrar, porque tem aquilo que ele mostra, mas tem aquilo que ele não mostra, que às vezes é o mais interessante, e que está na fotografia. A fotografia, essa é uma expressão do Benjamin, depois vão desdobrar, vão debater isso, ela acaba sendo uma espécie de inconsciente ótico da cidade, porque mostra muitas vezes algo, o cara tira foto de um lugar e quer mostrar algo. Mas o mais interessante não é o assunto da foto, é aquele detalhe, aquela pessoa que está passando atrás, é aquele acontecimento que ninguém queria, estava prestando atenção, que acontece, né, que foi o mais relevante. Então tem algo assim que é super interessante nessa imagem que ele está trazendo. E o mais importante, vou dizer, quer dizer, é tão importante quanto o resto, mas algo que eu acho muito importante de considerar é que ao final, quando ele vai dizer que a própria crônica, nessa abertura, não a cena final, a própria crônica e o cronista, eles são como um cinematógrafo. O cronista é uma espécie de operador, que me diz, é uma espécie de cameraman. E a crônica, o discurso cronístico, ele tem que responder a essa demanda moderna. Ou seja, houve uma evolução da crônica, que surgiu no 19, tanto que ele diz que ele não tem nada a ver nem com Machado de Assis, nem com João do Rio, todos escrevendo na Gazeta de Notícias. Ele faz outra coisa, ele conta histórias, ele inventa, e a gente vai vendo os processos que ele vai trazendo aqui em termos de cronista, né? Tem uma crônica que está no cinematógrafo, que é o problema, que eu acho que ele define algo que é perfeito para pensar isso. Ele diz assim: o público quer sempre curiosidades. As multidões meridionais são as mais ou menos nervosas. A curiosidade, a apetite de saber, seguir adiante. Eu disse, essa curiosidade, e aí tem as coisas da psicologia surgindo, cuja psicologia está de certo por fazer, persiste na alma da multidão e talvez tenha agora um período de recrudescência aguda. A curiosidade é uma ânsia. Desde que um homem comete uma ação fora do normal, ou é guindado a um cargo de responsabilidade, ou mata outro,
ou atira contra a esposa, suicida-se ou se faz ministro, subitamente esse homem não se pertence mais. Começa por pertencer ao público e acaba pertencendo exclusivamente à fantasia dos jornais para parar, enfim, ou num apagado inquérito, num índice que, à primeira vista, parece curto, mas na realidade é vasto, o índice dos antigos ministros, etc. 5 minutos de fama, né? Depois que virou aquele dito, já a gente está anos 50, anos 40, anos 50. O que está dizendo? Está pegando algo que é do fenômeno da grande cidade, da modernidade, multidão em que nem todo mundo se conhece. Né? Lembrar aquele famoso poema do Baudelaire, A Uma Passante, né? Que é o amor à última vista. Ele vê uma mulher passando na rua que ele nunca tinha visto antes, nunca vai ver depois. E que ele se apaixonou porque é a multidão. Então a gente mora na mesma cidade, todos nós, mas a gente não se conhecia, a gente vai se conhecer aqui. Infelizmente só por tela, a gente não está se encontrando em sala. Mas assim, vocês não conhecem, sei lá, 1/1000 da população da cidade que a gente está morando. Supondo que estamos todos morando em Porto Alegre, deve ter gente que está morando, vem de outro lugar, mas digamos todo mundo, a gente não se conhece, a gente não conhece todos os bairros. Vocês já foram a todos os bairros da cidade que vocês moram, mas não, não. Então a gente tem uma multidão e tem uma entre essa quantidade, entre o indivíduo comum, entre a ordem desse Estado esmagador, tem uma espécie de vida cotidiana e tem uma esfera pública em que a imprensa, hoje, insisto, as formas dos meios de comunicação estão muito alterados, mas ocupa um lugar de mediador. E a gente tem figuras de mediação que são essas que vão para as páginas do jornal. Ou vai virar uma influencer, vai virar um YouTube, alguma coisa do gênero. Mas, ou seja, a grande coisa é que não se pertence mais, se pertence como aquelas máscaras de todo ano, né? Veste uma máscara para se pertencer ao outro. Eu insisto nessa coisa da imprensa, a gente não discutiu isso antes, assim, mas eu insisto nisso, e aí recomendo um livro, não para agora, eu costumo fazer como a Paulinha está fazendo 10 cadeiras, eu não recomendo livro para agora, só anotem para um dia, quando tiver, né, se não estiverem fazendo 10, 7, 8, 9, 10 cadeiras, que é um livro muito legal, do Benedict Anderson, que é As Comunidades Imaginadas, né? As comunidades, a nação como uma comunidade politicamente imaginada. Assim, eu fiquei muito contente de ouvir, achei muito bacana a entrevista do Krenak, né, no Roda Viva. Quem não viu, vale ver no YouTube, é muito legal. E ele dando o exemplo da Bolívia, que é um estado plurinacional, né, pluriétnico, plurinacional. Porque o Estado moderno tem que pegar todas as nações, né? Não há o brasileiro, há os brasileiros, não há a psicologia do brasileiro, há os brasileiros, e por aí vai. Mas essa fantasia que virou crença para muito, e muitas vezes crença que gerou comportamento fascista e de exclusão do diferente, ainda mais no Brasil, que é ridículo, porque a gente tem uma diversidade de padrões físicos, nas Américas, né, em especial. Assim, a gente não tem um perfil étnico, físico, unificador, felizmente. E o legal é tornar isso positivo, tá? E fecha o parênteses para chegar e voltar ao Benedict Anderson e a comunidade politicamente imaginada que é a nação. Comunidade. Se sentir pertencente a um grupo que tem uma sensação de todo. Politicamente, isso tem uma força política muito grande de intervenção. E é imaginário, não é real. É o processo de imaginação que me faz me perceber idêntico ao outro. Porque eu tenho uma cuia de chimarrão, então eu sou gaúcho, eu sou igual ao outro, apesar de não montar cavalo, viver na cidade, sempre viver no urbano, etc. Mas eu me identifico com aquele padrão do universo rural. Eu acho que a bombacha é o indumentário do gaúcho, quando na raiz era o couro, né? E depois é que veio a ser a bombacha, anos depois. Né? Enfim, é uma fantasia, só que ela vira crença com valor político de realidade de comunidade. O que isso tem a ver com falar do João do Rio, da imprensa e dessa introdução? A imprensa foi um dos fatores cruciais para a construção dessa sensação de pertencimento a uma comunidade politicamente imaginária que dava uma identidade compartilhada por todos, a qual eu me senti identificado e pertencente. Por que a imprensa? Primeiro a imprensa, agora a gente pode depois podia falar do rádio, depois da televisão,
na internet. Reparem como as formas populistas, e muitas vezes fascistas, usaram a imprensa, usaram rádio. Lembre das transmissões de rádio do Hitler, né? Os discursos do Mussolini, aqui o próprio Getúlio, né? Não tem a coisa do totalitário, mas era autoritário, era populista. Pense na televisão, o lugar que ocupou a televisão. Pense agora na internet, quem que usa, né, a internet e como se usa. Enfim, o ponto é que teve um valor porque usava a mesma língua e compartilhava assuntos. Por exemplo, o dia de hoje, qual é o grande tema? Hoje tem lá o julgamento da STF, todos nós estamos sabendo disso. Todos nós estamos compartilhando o mesmo tema. E aí a gente conversa, a gente se sente identificado uns com os outros, porque a gente tem identidade política ou identidade ideológica, a gente tem compartilhamento, a gente tem diferença, mas a gente converge. Então, esse fator que a imprensa teve de agregação foi central. E no caso aqui, a gente tem um muito peculiar, né, no João do Rio, que é um dos momentos de maior força, quando a imprensa ganha uma força maior ainda, né, pelas formas novas de produção, venda avulsa, que vinha desde a Gazeta de Notícia final dos anos 70, né, os gazeteiros que nem eram falados, os que vendiam a Gazeta, os menininhos, os moleques que vendiam na rua. Mas a gente vai tendo uma edição, a produção, uma circulação muito grande. E, já são 11h30. Então, daí eu vou comentar um pouco as crônicas, né, vendo esse lugar. Eu fiz aquela seleção, o livro inteiro, eu acabei relendo o livro inteiro, não devia, porque estou atrasado, devia ter corrido nos trabalhos, lendo os trabalhos de vocês, aí fiquei preparando aula, né, para ler. E aí, assim, eu vou pegar alguns aspectos, né? O gente de Music Hall, eu vi que o pessoal está comentando que é legal pra caramba, e é legal pra caramba. E tem que eu fiquei impressionado com a leitura do conjunto também. Até eu não ia comentar o Music Hall, podemos comentar, depois a gente comenta. Que o Caio comentou, né? E depois o Caio traz o comentário e a gente segue adiante. Eu vou comentar, mas dar algumas indicações. Essa ideia de que pertence à fantasia dos jornais para, enfim, no apagado, eu cito a crônica 20.025, em especial, né? Que é 20.025 com exclamação, porque a gente tem em primeira pessoa o cara que assistiu a um incêndio, a atuação do Corpo Heróico do Bombeiro, e ele vai ler a notícia do outro dia e ele descobre, né, algo que ele não tinha visto. E aí é uma notícia chamada 20.025. No meio da confusão, ouviu-se um grito angustioso. Minha filha! Era uma das criadas da pensão, Jesuína Pereira, de 30 anos, que deixara a dormir no segundo andar. Sua inocente filhinha Odalisca, de 7 anos. Um formoso anjinho. Houve um grito de terror na multidão. Oh! Onde está? Perguntou uma voz. Era a voz de um bombeiro, um rapazola nervoso. No segundo andar. Vou buscá-la. E meteu-se na fogueira. Houve um silêncio atroz em toda a rua. O que seria passar, deuses celestes? O bombeiro desaparecera na chama armado de uma bomba. E era um bicho estranho. De repente, Jesuína, que olhava a cena semi-morta, gritou: ela! Sim, era ela, sua filhinha, nos braços do heróico rapaz, que apenas com leves queimaduras nos braços a depôs aos pés da mãe infeliz, voltando logo ao incêndio. O povo fez uma estrondosa ovação. Oh, ao moço heróico, conseguimos saber-lhe o número, é o 20.025. Essa crônica eu acho absolutamente genial, porque a notícia nunca ocorreu. E aí é toda uma fantasia, isso aqui é um conto. Por isso que eu insisto, se vocês fizerem uma oficina de crônica e alguém disser a forma da crônica é essa, ponham 3 pulgas numa orelha e mais umas 5 na outra orelha. Porque a crônica ela é a ocupação de um espaço, literalmente é um espaço do jornal que o cronista ocupa e coloca na forma que ele mais interessa, na subjetividade. Hoje, o cronista, talvez o maior cronista brasileiro, que é aqui de Porto Alegre, né, o filho do Érico Veríssimo, do Luiz Fernando,
o Luciano Veríssimo, ele tinha na página da Zero Hora, ele tinha uma coluna, e ele conseguia resistir bravamente, né? Ele escreveu colunas, desenhos, né? Cartoons, que eram as cobras, que é muito legal. A Família Brasil, tudo na mesma coluna. Escrevia contos fazendo paródia de romance policial com Ed Morte, Ed Morte, como está na parede. Né? Tinha o rato, que era o Voltaire, porque voltava sempre. Né? Tinha as baratas com que ele convivia, e era a paródia do romance, né, no ar dos anos 30, né? Dashiell Hammett, a sobrancelha em V, toda aquela coisa. House McDonald, o detetive Durão, que batia e descobria as coisas lá. Enfim, mas ele ocupava tudo isso com... inventou analista de Bagé, fazia comentários, escrevia opiniões. Tem uma das crônicas mais sensacionais que eu já li, que é uma crônica que é o mais terrível, que é 1 minuto só, que é o cara na geladeira, perdão. Que é muito... Tem uma coisa da frieza, né? E não tem nada a ver com geladeira, mas tem uma coisa da frieza. Que é o cara dentro do carro, vidro fechado, sentado, e uma criança vai pedir uma comida, enquanto o sinal está fechado, pedir alguma esmola, pedir alguma coisa, o cara nega e a criança dá uma cuspida, que não atinge, bate no vidro. São 30 segundos, talvez o máximo 1 minuto. E aquilo ele faz uma reflexão sobre a realidade brasileira que é das mais espantosas. Então, voltando para o 20.025, o que é marcante? Tem um comentário sobre isso que eu comentei antes da imprensa, da fantasia, que inventa um episódio que não aconteceu, que é esse salvamento. O incêndio aconteceu, mas o jornalista inventa uma narrativa heróica para chamar atenção. Né? Aquela famosa, aquele dito do jornal, tu vai fazer a matéria, né, sobre um incêndio, mas o que vai chamar atenção é aquele passarinho que estava morrendo lá e foi salvo por alguém. Então, não é... O cara tem que saber contar, chamar, prender atenção, às vezes é naquela coisa ali. E ele faz isso. E aí contém toda a história. Né? O cara, pô, eu vi o incêndio. Não viu o 25.025, daí ele faz uma subscrição para juntar dinheiro e dar um prêmio para o 25.025 e descobre no final que o cara não existia, tudo era uma invenção. Então, isso fala muito da natureza da crônica no espaço subjetivo que se transforma em fantasia criativa e narrativa, que eu acho fabuloso. Tem uma outra dimensão da crônica, que é o cronista que percorre, né? Ele inventa personagens. O 25.025, o Ludos Divinos, perdão, o 25.025 também tem uma invenção, mas não é dessa ordem que eu queria falar. O Crianças que Matam, ele inventa, né, um cara, que é o Azevedo, que vai criar o narrador cronista. O Ludos Divinos, ele inventa o Barão de Belfort, fazer uma nota de rodapé. Eu coloquei no material, vocês vão ver que tem 4 contos, um deles vai aparecer o Barão de Belfort, que é uma figura ficcional que percorria as crônicas do João do Rio e percorria, inclusive, os contos dele, fecho parênteses. E aí tem uma coisa super interessante, que é apresentando uma luta, né? Tipo uma luta romana ali. E tem o barracão de rinhas em que ele vai. Qual é o papel desse cronista nessas crônicas? Ele é uma espécie de guia. Ele vai ser levado pelo conhecido, que é mais experiente, mais sabido que ele, mais, né, blasé em relação às coisas do mundo. Ele vai levar esse narrador cronista a conhecer uma realidade que ele desconhecia na própria cidade dele. Né? Então, ele vai revelar uma cidade desconhecida. Então, por exemplo, nas Crianças que Matam, que é uma discussão sobre um crime cometido por adolescentes, ele vai ser levado a conhecer uma região da cidade, que é o bairro Rubro, que ele não conhecia. No final, ele vai encontrar as crianças contando histórias. É uma das crônicas mais interessantes, mais bacanas que tem do João do Rio. A gente tem o Barracão de Rinhas, que ele vai... Barracão de Rinhas é exemplar da questão brasileira. Eu vou deixar ele para... Vou fechar com ele. Depois, né, tem o Ludos Divino, que ele vai ao espetáculo, e tem, né, algo que, ao apresentar essas experiências urbanas, ele está cumprindo o papel do cronista, que é mostrar o que é de relevante na vida cotidiana da grande cidade moderna e que o cara não via.
o que o leitor não via. Tem outro tema, que é um tema que é aquele quando o brasileiro descobrirá o Brasil, que está no... Tem uma outra crônica, que eu acho... Essa que é o problema, eu confundi a outra, e não pode me fugir o nome. Aquela que eu citei antes sobre o ministro. Ah, dos ministros, né? Aquela sobre os ministros. Essa aqui é o problema. Que é uma crônica, quando o Brasil descobrirá o Brasil, está perguntando, as pessoas falam de todos os lugares, mas não falam, não conhecem o Brasil. E essa crônica é o problema, é um cara que criou os filhos fora do Brasil e perde um dos filhos. Troca de novo, o cara vai viver como funcionário de embaixada, mesmo sendo de família muito rica, porque ele tem asco do Brasil. Ele não suporta o Brasil. E ele tem uma síntese que eu acho muito legal. Azevedo já era um homem sem pátria, mas restava-lhe a família. Então, assim, ele perde essa coisa da pátria, né, da identidade com o país e com as pessoas com quem ele vive, e o que resta é a família. E, no fim, pelo tipo de educação dele, o Jorge, né, o filho que era mais forte, mais marcante, ele vai escapar, né, e vai viver fora. E tem a outra crônica, depois quero falar do Barracão de Rinhas para fechar, né? Eu disse que ia fechar com ele porque eu acho que ela tem uma coisa emblemática ali. Mas tem uma crônica que eu não conferi, eu vou ter que conferir isso no Moodle, que é ver se está ali o Radicais de Ocasião, que é um texto do Antônio Cândido, que é um texto sensacional, que está no Teresina e outros ensaios, Teresina e etc., e outros ensaios, se não me engano. E o Radicais de Ocasião, ele mostra, né, essas figuras da imprensa intelectuais que, num momento ou outro da sua trajetória, se tornaram radicais. Então, é o Olavo Bilac defendendo a Revolução Russa. É uma piada, né? O Olavo Bilac defender a Revolução Russa é quase um humor pronto, piada pronta. Mas o João do Rio falando dos trabalhadores e das pessoas comuns. E aí tem uma crônica aqui, além das crianças que matam, que é Os Humildes. E essa eu chamo a atenção muito especial para ela, porque ela é talvez a crônica, assim como Barracão de Rinha, a mais reveladora do ponto de vista de elite da jornalismo, para quem que ele estava escrevendo, quem era o interlocutor dele, porque eu vou pegar a expressão, esta greve de gás que pôs em treva a cidade tantos dias, citando o texto, né, deixa-me apenas mais radicado num sentimento doloroso. Vou pular um trecho. Quando pensou a cidade que havia com efeito por trás daquela sinistra fachada do gás, homens a suar, a sofrer, a morrer para lhe dar luz que a civilização conforto. Hoje, em termos de pandemia, de classe média, a gente tem N exemplos que mostram que isso aqui é um problema vivo no Brasil. Né? Quando esses homens desesperados largaram as pás, enxugaram o suor da fronte, não quiseram mais continuar a morrer, que ideia fazia a cidade? Que aquela elegante menina, este rapazola de passo inglês, o negociante grave, o conselheiro, o empregado público, os apaniguados à sorte, aquele bando de homens negros, e aquele põe de lama do carvão e do suor, torcionados pelo peso e pelo fogo. Né? Quando que alguém, a cidade, essas pessoas da cidade, e repare que ele está dizendo que a cidade são essas pessoas e não os trabalhadores. Os trabalhadores estão por trás da cidade. Lembre que é só para a periferia para curtir. Esses pobres diabos. E aí, olha o que ele diz. Eu reli isso e eu fiquei escandalizado. A cada vez que eu releio, a cada ano que eu dou aula, eu fico escandalizado. Como é que uma criatura diz isso? Esses pobres diabos. Esses, ele está apontando, isso é um date. Esses pobres diabos, homens como nós, com família, com filhos, com ideais talvez. Gente, ele descobre que um trabalhador é gente. Ele descobre que a pessoa que trabalha é uma pessoa, tem um ser humano. E ele segue, e depois ele fala: nossa vida, o nosso conforto, tudo quanto é agradável, assenta na resignação inconsciente dos humildes. Ele descobre que existe uma realidade recalcada. Ele chama as pobres almas sem luz. Sem luz porra nenhuma. Essas pessoas tinham luz, tinham música, tinham vida, tinham tudo. Só eram pobres e tinham que trabalhar para sobreviver. E não ter essa mentira ideológica, né? Trabalhe, se esforce que você vai chegar lá. É uma mentira ideológica. Espero eu que nenhum de vocês acredite
Eu prefiro que acreditem em Coelhinho da Páscoa acreditar nisso, né? Coelhinho da Páscoa, pelo menos, é mais legal, é fofinho, traz chocolate. Eu acredito no Coelhinho da Páscoa. Papai Noel eu já não acredito tanto, mas Coelhinho da Páscoa eu ainda acredito, porque eu adoro chocolate, enfim. Eu prefiro acreditar em Coelhinho da Páscoa do que acreditar nisso. Mas isso aqui é hiper revelador, extremamente revelador do lugar que ele dá como jornalista, na cidade. Aquilo que eu falei do lado A e lado B, o cronista está do lado A da cidade. Né? Ele está desse lado, está escrevendo para leitores. Quem é alfabetizado e lê jornal, que está do lado A da cidade. Nós, a cidade, nossa vida. E ele está, no momento que tem greve, e isso é genial, que tem interrupção do processo cotidiano regular, e é claro, isso vai para julgamento, um juiz vai dizer que a greve é ilegal, porque é um serviço essencial, eles não podem fazer greve, mas eles podem continuar ganhando o mesmo salário do jeito que estão ganhando. Assim, tem uma interrupção, é nesse momento da interrupção que esses homens se tornam visíveis, eles são, né, iluminados, eles veem a luz e se tornam visíveis. Eles ganham protagonismo, eles se tornam gente. Eles descobrem que essas pessoas são homens como nós, são seres humanos. É pateticamente interessante, né? É patético, mas é interessantíssimo isso, né? Essa descoberta, porque tem uma coisa que era uma moda francesa e que ele traz para cá, né? Uma das origens do pseudônimo do Paulo Barreto, né? Paulo Barreto é o autor que usa como pseudônimo João do Rio. Ele cria uma máscara para si, né? As máscaras de todo ano. É um comentário também da própria obra dele. Ele tem a máscara. A raiz é um cronista francês chamado, não é uma tradução literal, ele pega mais pelo som, né? João de Laurent. Fica bacana, né? João do Rio, né? E qual era a moda do francesa? Vamos buscar experiência autêntica, vamos para a periferia, vamos para o bas-fond, né? Na Inglaterra também tinha isso. Vocês lembram que, não sei se ainda tem, mas até recentemente tinha a favela tour para os turistas que vinham que queriam conhecer as favelas do Rio de Janeiro. E o último, que tem essa coisa de apresentação, e eu só vou tocar, né? Já são 10h45, que é o Barracão de Rinhas. Barracão de Rinhas, porque eu deixei para o fim, só pegar aqui na página 75, porque eu nunca tinha, assim, é legal a coisa de reler, porque a gente lê por um ponto de vista diferente. Né? Aí eu não sei se porque a gente, quando leu agora o Dom Casmurro, a gente não leu Dom Casmurro, né? Eu que reli sozinho, eu reli sozinho. Alguns leram, outros leram, mas a gente comentou era o Brás Cubas e os contos, mas não o Dom Casmurro. A gente comentou o Dom Casmurro, né? Ah, tá, ufa. Eu tava ficando me sentindo doido de já estar em poste já. Mais do que o normal. Mais doido do que o normal é... Enfim, tá. Não vou nem comentar. A cerca de 100 metros da estação, começando a crônica, do Sampaio fica o barracão. Quando saltamos às 3 da tarde, um trem de subúrbio, atulhado de gente, ele está buscando experiências da cidade, ele está procurando experiências com os homens que nem nós. Né? E aí, o que ele faz? Ele vai para o subúrbio. Lembra que o Dom Casmurro ele começa com um trem que ele vai para o Engenho Novo, onde tem a nova casa, que ele mata cavalos e não se dá com os vizinhos. Ele vai para o limite entre o urbano e o rural. E esse cara faz isso. E ele diz assim, cansei fatigado dos matches de futebol, dos lotanes familiares, da ardente pelota basca, de toda essa diversidade de jogos a que se entrega, e aí vejam a expressão, o cidadão civilizado, né? Para cidadão civilizado para mostrar que vive e se diverte. Enfim, ele cansou dos esportes da modernidade que foram importados. Entre eles o futebol, né? Que está entrando, ainda não é um esporte popular, etc. Pois bem, o que ele vai buscar? Uma rinha de galo. E lá ele encontra um poeta, que é o Luiz Murat, ele encontra uma figura da política emblemática, que era Pinheiro Machado, que era aqui do Sul, era um homem forte da República, o senador Pinheiro Machado. E ele encontra algo que era, né, que hoje é proibido, né? Você sabe que é proibidíssimo, né? Que é para apostas, são galos. E ele entra no barracão, pelo jeito amplo, com 2 corredores com as gaiolas, com os galos, e lá na frente tem um ringue, e ele vai descrever a experiência que tem lá.
E ao descrever, ele não sabe nada. Repare que ele vai pedindo explicações. Ele está mostrando para o leitor que isso ainda existe, está lá no limite da cidade. E aí ele conta, e quando fala, tem coisa assim que ele cruza algo que é da experiência urbana moderna da multidão com essa coisa que ela é de raiz colonial, que está no limiar da cidade. Aí repare quando ele diz assim, quando o sangue espirrou. É muito exagerado, né? Tem umas coisas que quase beira o grotesco, né? Pelo menos a coisa do dramalhão, enfim. Quando o sangue espirrou, um urro sacudiu a massa bárbara. O galo triunfante descrevia hemiciclos exaustos na arena, aparentando a vitória, e outro, cego num horrendo e horrível furor, atirava-se, bicava no ar, procurando envio. E aí depois, quando o cego tem toda a coisa da violência, diz, mas é estúpido e bárbaro esta coisa, bradei, eu na algazar. Acho sim. Pois os circos galísticos são muito em moda na França. O que eu tenho com isso? E o general Machado gosta, que era o Pinheiro Machado. Ora, pois, o que a gente acaba tendo aqui, que é super interessante de ver? Ele vai buscar essa experiência intensificada que a multidão busca, que é o prazer, inclusive, com esse fruto da violência, que está lá no Ludus Divinos também. Né? Só que daí não mais na periferia, mas no núcleo, né? No Moulin Rouge do Rio de Janeiro, uma imitação do Moulin Rouge. Então, a gente tem dessas tensões, né, que eu acho interessante. Agora, o que eu achei mais interessante, que eu nunca tinha atentado com mais cuidado, que é o final. Diz assim, era seu animal? Não, senhor. E o cara está explicando para ele. Eu vim as rinhas. Ele não vai para apostar, nem porque ele cuida. Eu vim as rinhas para comprar os bacamartes. Este bico valia 200 mil reais. Comprei por R$ 1.000, R$ 1.500. E como amanhã no almoço. O senhor não gosta de galos? E aí troca. É super divertido que o cara, o interlocutor dele, triastuto, ele vai comprar a barganha. Já que esses bichos não valem mais nada, ele compra o almoço do dia seguinte por R$ 1.500. Né? Assim, é divertidíssimo ver que é um outro patamar, uma outra coisa que escapa toda a moldura, o enquadramento, né, feito pelo João do Rio. Enfim. Então era essa a apresentação. Peço mais uma vez desculpa. Lá do pré-modernismo. Enfim. Né, pelo longo, já vamos para conversar, né? Podemos voltar a falar do gente de music hall, né? Mas, assim, desculpa, essa questão do pré-modernismo é o que a gente tinha comentado outra vez. Que eu tenho evitado, né, usar a dimensão do pré-modernismo, porque a gente está pensando, quando pensa pré-modernista, o termo que chama atenção é modernista, né? Então, assim, qual é a palavra semanticamente, né, que vai marcar? É o modernismo, né? Pré-modernismo, que vai dar substantivo ao modernismo. Então, assim, em vez de eu olhar e entender na sua própria configuração a produção literária do 19, eu penso em que ela antecipou o modernismo, em que ela já era modernista, em que ela ainda é atrasada e não chegou ao modernismo. Então, alguma coisa que vem antes e preparou o modernismo, como se o modernismo fosse mais importante do que veio antes. Então, por isso, que eu até comentei que eu acho que é uma categoria que tende a ser um tanto... eu estou tentando procurar um termo mais cuidadoso, assim, mas ela é um tanto preguiçosa, né? Tem livros, assim, um bom livro, inclusive, feito num evento que teve na Fundação Casa de Rui Barbosa, que era autor só do pré-modernismo. Ele mais fala de um período, digamos, que vai de 1900 a 1920, mas ele não qualifica, ele não consegue definir nada. Por que ele não define nada? Porque tem uma diversidade de situações muito grande e que elas não cabem, né, num denominador comum, não tem uma preocupação para entender o conjunto. Explicando melhor, né, se eu pensar, né, que a gente vai ter o Alfonso Guimarães, ainda simbolista, muito católico, um simbolismo muito ligado à religião cristã, né, de linhagem católica. Eu tenho o Olavo Bilac ainda escrevendo, eu tenho o Augusto dos Anjos, mas eu tenho Bandeira, que já escreve. Né? Na crônica eu tenho o João do Rio, tem o Coelho Neto, né? Tem o Olavo Bilac, tem o romance do Coelho Neto, que a gente infelizmente não estudou. A gente tem o Lima Barreto.
Então, isso é uma diversidade bastante grande, todas convivendo e puxando para linhas diferentes. Isso que eu não falei nem do Euclides da Cunha, não falei do Simões Lopes Neto, não falei do Valdomiro Silveira, do Afonso de Arinas, né? Um certo... Então, ou Graça Aranha, que depois vem a ser um dos próceres do modernismo, apesar de não ser modernista. Então, tem uma diversidade bastante grande. Então, mas antes eu recomendava não uso. Eu recomendo sempre aquele cuidado de lidar com a categoria, porque ela, em termos emblemáticos, ela não define nada, né? É uma categoria que ela só indica um período em que havia um embate, um confronto de forças muito grandes das mais diversas tendências, né? Quando eu vou pegar um exemplo de prédio, eu estava olhando pela janela aqui para o lado, né? A gente pega um prédio histórico, né? Assim, sei lá, a Biblioteca Nacional, os prédios ali do campus central aqui da nossa universidade, da URGS. Se vocês pegarem algum comentário, muitas vezes ela tem uma feição que tenta reproduzir algo neoclássico, mas tem uma feição eclética, ou seja, de mistura de estilos diferentes. Então, tem essa marcação. E o que eu acho interessante ver, né? No Brasil, isso aparece de modo muito refratado, tem uma refração do isso, como aparece. Mas a gente pode ver períodos diferentes. Por exemplo, quando a gente organiza o conteúdo do nosso trabalho aqui da disciplina, né? A gente tem, por exemplo, 1870 a 1900, então a gente pode ver assim, um Machado muito mais vinculado a isso, mas que é essa passagem do Império para a República, pensando no âmbito brasileiro. Eu tenho 1900 a 1914, que é um outro período que tem a questão da Belle Époque, tem a euforia, tem esse outro lado recalcado, reprimido, mas tem uma mudança que vem de fora para dentro, que é dada pela eclosão da Grande Guerra em 1914. Então é como se a gente tivesse três circunstâncias diferentes, né? Então, por isso, eu acho é melhor pensar, eu não diria, por exemplo, assim, seria pré-modernista. Eu diria, ele escreveu no período pré-modernista, né? Então, ele era um cronista que escreveu. Alguns vinculam ele mais ao decadentismo. Eu não comentei, né? Ele escreveu teatro também. E ele traduziu, e era muito próximo, né? Não a pessoa, né? Mas a literatura. Ele traduziu Oscar Wilde, né? Retrato de Dorian Gray, que, por exemplo, ecoa, né, quando a gente lê os contos dele. Salomé, ele traduziu Salomé, justamente, cara. Então é interessante, né, a figura de João do Rio, eu acho uma figura interessantíssima. Claro, o que eu estava apontando, por exemplo, essa questão, né, dos humildes, é esse lugar social que ele ocupa. Mas, assim, todos nós, cada um vai falar do seu lugar de origem. Não tira o interesse de nenhum de nós, nem mesmo eu, ninguém, todo mundo aqui é uma pessoa interessante no mundo, tem o seu valor, o seu lugar no mundo. Agora, qual é o cuidado? É ver esses pontos todos, né? Sim, ele cita o Oscar Wilde, porque tem toda aquela coisa do ceticismo do Wilde e toda a trajetória que ele acompanha, assim, que é muito emblemática, né? E o Wilde é a figura para pensar o dandismo, né? A figura do dandy, assim, das roupas, o tipo extravagante de vestimenta, a vida como uma dimensão estética, né, da própria existência. E aí depois tem toda a situação que o Oscar Wilde viveu, né, da condenação. Eu acho assim, até eu acho que se tu acompanhou, por exemplo, a leitura, Caio, a tradução, claro, a gente está na licenciatura, não no bacharelado. Se tivesse bacharelado, eu diria, faça um trabalho sobre a tradução do Salomé, né? Se tem o domínio do inglês, vai lá e lê. Porque vale a pena, é bem legal. A leitura de João do Rio deu a sensação de que ele vai mapeando a cidade, meio transitando. Exatamente. Ele tem essa ideia de transitar, né? Na cidade, ele vai essa expressão do mapear a cidade, né? Tem um texto do Ricardo Piglia, olha o Ricardo Piglia, que está no livro Aquele Último Leitor. Eu não vou lembrar de cor, mas era um cara que fazia uma miniatura de Buenos Aires. E ele vai discutindo, né, aquela coisa do mapa, que vai desenhar o que vai sendo visível, o que ganha nome no mapa, o que não ganha nome. É a cidade que desaparece, o tipo de seu nome desaparecido do mapa, etc.
Então, do mapear a cidade é tornar esses lugares quase assim, fazer o mapa, botar a foto, contar uma história daquele lugar no mapa, né? Dar uma fisionomia para o local do mapa. E ele vai mapeando para o leitor. Então, isso é legal. E, e essa figura do... Que tu, isso é algo próprio do João do Rio ou é um tempero? Tem as duas coisas. É próprio do João do Rio esse tipo de narrativa e esse cunho que ele dá, né? Às vezes, por exemplo, às vezes ele define uma questão e conta uma história exemplar. Às vezes ele conta uma história e define. Por exemplo, a questão das máscaras de todo ano, ele está falando da psicologia. Todo mundo usa máscara, etc. Os homens mais conhecidos vão servir de máscara para aqueles que querem buscar uma identidade para serem reconhecidos publicamente. Faz uma análise, conta uma história. Mas essa coisa do Flaner, ele é o que traz aqui para o Brasil, né? Que assim, na Alma Encantadora das Ruas, o primeiro ensaio é um ensaio mesmo, né? Um longo ensaio antes das crônicas é a rua. E aí ele fala especificamente da figura do Flaner, de transitar e contar. Agora, então tem a questão da rua, do circular da rua e falar da rua, é muito da crônica. E principalmente da crônica, que tenta resgatar e trazer para dentro do jornal aquilo que não aparece no âmbito da notícia. O grande exemplo, e aí é uma dimensão lírica, que é outra feição de crônica, é um dos cronistas, é o cronista emblemático brasileiro, né? Que é o Rubem Braga, dos anos 30, final dos anos 30. Mas, assim, às vezes o perigo de ver o Rubem Braga emblemático, que eu acho que aconteceu muito no estudo da crônica, é perder de vista toda a crônica que foi feita antes, por exemplo, o João do Rio, Lima Barreto, Coelho Neto, Machado, Bilac, etc. Mas ele é um cronista emblemático. E o que é interessante? Ele tem uma crônica que ele fala do cara acompanhando o movimento da borboleta pela rua. Eu acho lírico, eu acho assim, meio enjoativo até, mas assim, isso é um juízo de valor meu. Eu quero pegar mais o motivo do andar na rua e trazer para fazer uma crônica e pensar sobre a experiência. Pô, qual é a experiência significativa que a gente tem hoje em dia na grande cidade? O que realmente... Experiência mesmo. Não estou falando de vivência trivial, de escovar os dentes, se vestir. A gente está aqui na rotina. Mas que experiência, aquilo que marca, que eu vou lembrar depois, que vai significar algo para mim. E a crônica, ela tenta trazer para o jornal essa mediação entre as grandes notícias e a experiência do leitor. Então, tem muitos cronistas que se voltam para buscar o tema da crônica no cotidiano da rua, mostrando não como cotidiano trivial, repetido e prosaico, mas mostrando aquilo que tem do seu brilho, da sua excepcionalidade, seja para o humor, para debochar, satirizar, seja para o lirismo, seja para a dramaticidade, seja por uma coisa às vezes meio exagerada, ou seja até isso como a Marilyn disse certo, como é que eu pronuncio agora? Tu tá me, Ellen, como é que eu digo? Agora eu quero dizer do modo correto, acha Será que é melhor? Marellen? Acho que é Marellen? Marellen, porque tem um acento, né? Marellen. Marellen, tá. Obrigado, Marellen. E obrigado, Paulinha, né, por me ajudar nisso. E desculpa se eu pronunciei errado, perdão mesmo. Mas o que a Marellen está trazendo os humildes como denúncia, ele tem essa dimensão da denúncia também. Tá? Mas está denunciando, está apontando. Na Alma Encantadora das Ruas isso aparece. A Alma Encantadora das Ruas é outro livro. Foi os dois que eu fiquei. Eu não quis botar dois porque vocês fazem 7, 8, 9, 10 cadeiras. Eu achei que estava exagerando. Mas tem lá Os Trabalhadores da Estiva. Né? Tem aqueles textos que ele vai buscar, né? Nas prisões, as frases. Ele tem muito. Ele vai falar, por exemplo, dos lugares dos fumadores de ópio. Então, ele tá, bom, as crianças que matam tem algo dessa denúncia, né? Que muitas vezes a estereotipia da notícia, do horror, acaba desumanizando e tornando o outro como um objeto, né? Repulsivo, uma criatura que dá asco e perde a humanidade. Então, tem muito essa coisa da denúncia, assim, tu tem toda a razão. O que eu estava tentando destacar é o outro lado, é de onde vem essa denúncia. Ele, digamos, eu ia dizer quase como uma espécie de sintoma ou algo inconsciente, né, num caco de linguagem, ele acaba revelando que ele está olhando para essas pessoas
e ele está revelando os dois lugares sociais, né? Um lugar social que fica escondido, entre aspas, atrás da cidade, como se não fizesse parte da cidade. Trabalhadores como se não fossem cidadãos, como se não fossem homens, e ele descobre, pô, eles têm humanidade. Então, por isso eu acho muito bacana, pela denúncia, mas também pelas várias tensões e conflitos, né? Tem uma expressão do Theodor Adorno, na teoria estética, que ele diz que os conflitos socialmente não resolvidos, eles voltam como problemas na forma. E não como problema como defeito, mas um problema como uma questão forte a ser analisada. E essa é uma grande questão, isso é uma questão forte a ser analisada. Além de analisar a denúncia, tem toda e sobrada a razão de apontar ela. Tem esse outro lado, que é apontar essa tensão que está ali posta socialmente da relação do narrador com esses trabalhadores. É, uh, eu não sei se eu entendi a pergunta, Gabriela. Não sei se tu quer expor um pouco mais, ou escrevendo, ou pelo microfone, vamos ficar mais à vontade. Ah, de nada, Mara Lane. Oi, Gabriela, bom dia. Não estamos a te escutar, apesar de tu abrir o microfone, mas ele não. E agora? Agora sim. Agora Então tem tá, até a beleza. voz. É que agora parecia, ontem era aula sobre no pós, né? Ontem, em pleno feriado, de modo inadvertido e fora de qualquer sanidade mental, era uma aula sobre o processo do Kafka, uma coisa leve, para uma tarde cinzenta de Porto Alegre, né? E muito do Kafka, e a questão dos gestos. E aí tem uma comentadora que mostra que a raiz da atenção do Kafka para os gestos é o cinema mudo. E o teatro Yiddish, né, que é muito gestual, e o cinema mudo. Aquelas coisas, os gestos todos. Agora eu tô falando sem mexer na boca, foi... Desculpa toda a digressão, perdão, desculpa. Diga, Gabriela. Não, é que eu vi na apresentação ali do livro, eu não cheguei a ler todo o cinematógrafo, eu li todas as crônicas que você pediu, mas não cheguei a ler tudo. Mas eu vi na apresentação um termo, eu não tenho certeza se era esse, mas era alguma coisa assim, Rio de Janeirismo. E aí eu fiquei me perguntando se é esse foco nessa época literária dos escritores focarem bastante na escrita sobre o Rio de Janeiro, sobre a cidade em si, mais do que em histórias sobre os personagens, porque é sempre a relação dos personagens com a cidade. Então, daí fica essa questão que tu está trazendo é importante e muito boa. Eu vou começar por um desvio, né? A gente encontra influência, por exemplo, da crônica do Machado, Palas de Estalo, e encontra algumas influências da crônica do João do Rio, um pouco do João do Rio é menos, no Simões Lopes Neto, em Pelotas, que era mais urbanizado que Porto Alegre, né? Tem algumas coisas relativas, só fazer um breve parênteses, né? Lembrar que São Paulo, no início do século XX, e Porto Alegre praticamente eram do mesmo tamanho, né? Os processos de imigração e industrialização, então tem essas variantes. Mas o que é interessante ver é que a relação que a gente está falando do Rio com, perdão, de Paris, né, da Europa com o Rio, e do Rio com o resto do Brasil, tem uma relação, essa relação imperial, né, digamos assim, do imperialismo, essa relação de metrópole e periferia que tem. Por exemplo, tem muita briga aqui do Rio Grande do Sul com o modernismo de São Paulo que estaria repercutindo, depois do Rio de Janeiro, estaria se colocando uma espécie de centralidade, né, nessa questão. Então, a coisa do Rio de Janeiro, ela se torna uma espécie de cidade emblemática. Então, por exemplo, a reforma do porto, a chegada do estrangeiro, a alteração da cidade e a própria vacinação para tirar as doenças, tinha uma preocupação, tinha várias preocupações, né? Uma delas era a preocupação de receber o estrangeiro, desde a entrada no porto, uma cidade que ela é bonita e civilizada, sem riscos de doença. Porque, por exemplo, no surto de febre amarela, quando ele não sabia as formas de transmissão, as pessoas não aportavam no Brasil, passavam pelo Brasil. Então, eles tinham medo de descer no porto brasileiro. Então, o que isso tem a ver? A relação, muitas vezes, que as capitais de província, por mais interessantes que fossem São Paulo,
né? Uma cidade planejada, ainda muito esvaziada, quando passou de Juiz de Fora para Belo Horizonte, Minas, Salvador, Recife, que é uma cidade fascinante, Porto Alegre, Curitiba ainda era uma cidade muito precária, hoje é uma cidade relativamente interessante, enfim, mas tinha muito essa relação com o Rio de Janeiro, isso é um ponto. A outra questão do Rio de Janeiro é que a crônica é vinculada ao jornal muito à cidade, né? E muito ao seu público leitor, esse diálogo, né? Então, é comentar aquilo que está acontecendo na cidade, especificamente daí o Rio de Janeiro, né? E o João do Rio é muito vinculado a isso. Por isso que Barracão de Rinha, que eu já tinha lido por outro caminho, agora me chamou muita atenção, interessou, porque ele está trabalhando no limiar do Rio de Janeiro, os limiares desse Rio de Janeiro, que nele apresenta. O que ele considera como cidade ou civilização? Ele considera o Rio de Janeiro reformado, né? O Rio de Janeiro cartão postal. Então, pensar as várias facetas que é o falar do Rio de Janeiro que acaba tendo, né? A relação, por exemplo, com a Europa, a relação com as províncias, o que é considerado cidade do Rio, o que é considerado periferia, tem as várias facetas. Agora, é muito a vinculação com o tema e a questão é a cidade, né? O programa urbano da cidade. Não sei se eu te respondi isso, não sei se era isso, Gabriela. Não, respondeu sim, muito obrigada. Porque isso é bem interessante, né? Tem uma expressão de um cineasta, perdão, ele estudava cinema, né? Não era cineasta, que era o Paulo Emílio de Salles Gomes, um cinema sobre desenvolvimento, é um texto dos anos 70, que ele fala: a rarefeita dialética brasileira é de não ser e ser o outro, né? Por que ele fala isso? Ele fala, por exemplo, na Índia tem uma tradição local, quando vai constituir o cinema. No Japão tem uma tradição local. A gente vê agora o cinema contemporâneo no Irã, né? Tem isso muito forte. De outro lado, né, tem a entrada do cinema e tem a relação com o outro. Mas tem uma relação do que é com o outro. O caso brasileiro e das Américas, eu diria, né? Mas assim, especificamente o brasileiro, eu acho que a América Hispânica, as Américas Hispânicas, né, os vários países, eu acho uma outra questão. A América do Norte, cada um tem o seu lugar específico. No caso brasileiro, em que os povos originários eles são atacados, desprezados, violentados, não são considerados muitas vezes. É como se a formação fosse de quem veio de fora, né? Dos europeus, primeiro os portugueses, depois outros europeus, e os negros que foram trazidos e escravizados, né? Vindos das diversas nações africanas. Então parece que a gente não pode, a gente não tem uma identidade própria nessa mistura, e ao mesmo tempo quer ser um outro, quer ser um europeu, né? Quer ser alguém que é um outro. Isso tem muito a ver com a crônica do João do Rio, com essa ambição desse início do século XX, né? Eles querem ser europeus, eles querem ser... patriotismo é defender o processo civilizatório europeu. Não sei, mais questões? Comentários sobre as crônicas? Não sei se o Caio quer comentar do gente de Music Hall Hotel, eu já abri aqui na página. Não é bem um comentário produtivo, é mais um deslumbre mesmo com gente de Music Hall, porque eu não sei, de todas as crônicas, contos, enfim, eu senti que, não sei, pintava uma imagem bem cosmopolita, assim. Eu não lembro se ele situa aquele clube em algum lugar do Brasil, mas, enfim, ele vai listando um monte de coisa, nobreza, e cita princesas, enfim. E, principalmente na cena da dança, ele traz uma coisa do exotismo, e ele traz um trecho de Baudelaire, que fala que a dançarina, né, aquela princesa, eu não sei se é uma princesa de verdade, e se os nobres da festa são pessoas que compraram seus títulos, mas ele coloca no trecho do Baudelaire, tá lá em francês, e fala alguma coisa sobre ser uma deidade esquisita ou bizarra, e ele fala do cheiro de almíscar, e é um perfume misto, e fala que ela é fruto de um estranho obi, e depois eu fui pesquisar, é uma espécie de magia
africana, então ele coloca elemento de tudo que é nação Que no legal. mesmo espaço e, sei lá, eu achei genial a forma como ele Nossa, colocou. E o Barão aparece também, o Barão de Belfort, né? Isso. Ele consola ela depois, quando ela tá chorando, e Gente, ela fala bom. todas as línguas, sabe? Ela fala Sim, francês e emenda inglês, e ele responde em português. Ah, enfim, eu achei um caldeirão de tudo que é coisa ali e gostei bastante. Gente, que legal. Já tem até título, né, para o teu trabalho, que é esse do Caldeirão, assim. Eu tô, assim, quando tu falou, é só um deslumbramento, assim, que só um deslumbramento, coisa nenhuma. Um belo comentário, muito legal, muito legal. Eu achei muito legal essa ideia do caldeirão das tensões, Caio, que tu está trazendo, né? Porque todos os elementos do que a gente estava falando agora estão aqui dentro. Eu sempre me fascinou muito essa figura do... Eu acho interessantíssimo, né? E essa figura do Barão de Belfort, ela é fascinante porque é uma invenção dele, não existe, né? Então, por isso, assim, no material, você vê que tem 4 contos. Eu primeiro ia botar só o Bebê de Tarlatana Rosa, né? Que é o mais famoso dos contos do João do Rio, é antológico, etc. Eu botei outros. Mas procure os contos, por exemplo, de Dentro da Noite, são vários, e o Barão de Belfort aparece ali. Então, ele é uma figura ficcional e mostra muito a situação limítrofe do João do Rio entre a crônica, né? Que tem muitos, por exemplo, né, do Rio de Janeiro, que a Gabriela falou, e antes a Lara tinha comentado, né, dessa figura do flaner, né, de buscar as coisas da rua, e tem muita coisa da ficção também. E aí tu tocou num termo que é essa questão do cosmopolitismo, né? Isso é super interessante. Não sei se você lembra quando a gente estava falando do Bilac tinha inventado a parisina, né, preferível, que está tá no 1900 do Brito Broca, era de lá que eu tinha trazido. Que é preferível morrer em Paris. Preferível morrer em Paris do que viver no Brasil. Hoje em dia, eu estou começando a achar que mais um ano eu vou estar assim, doente de parisina, ou qualquer outro lugar do mundo, né? De Montevideo, de qualquer outro lugar do mundo. Assim, eu já estou começando a ter aquela função, assim, a gente pode lutar pela vida das pessoas, pelo outro, em qualquer lugar do mundo. Não estou deixando lá da brincadeira, mas essa questão está trazendo cosmopolitismo, tinha algo que é muito interessante, paradoxal na dimensão brasileira, que ser o patriota e ser brasileiro é tornar o Brasil um cosmopolitista, cosmopolita, né? Trazer, em que sentido? É tornar ele civilizado como país europeu. E aí tem um dos traços da civilização que passa pelo Wilde, que é trazer aquilo também que fica recalcado, o bafão. Só que o bafão brasileiro não é o bafão parisiense, não é a periferia inglesa. Então fica essa mistura. E aí tem esse outro lado que é das misturas, preconceitos, que é realmente muito legal o teu comentário, muito legal. Obrigado por ter trazido mesmo, Caio. Que eu achei muito legal, muito produtivo, né? Muito produtivo, assim. Eu acho que vale, se tiver topar fazer o trabalho, eu acho que vale. O João do Rio, pelo lugar de... tem várias coisas do João do Rio interessantes. Só fazer uma referência do Bebê de Tarlatana Rosa, porque ele é quase emblemático dessa tensão, assim, desses traços né, do João do Rio, que é uma história de carnaval, de máscara, né? Alguém já leu o Bebê de Tarlatana Rosa? Então não vou dar spoiler nenhum. Leiam. Vai estar no material quando ficar pronta a gravação, daí eu posto tudo e mando também de novo. O material vai estar lá. Né? É genial, e é impactante. Vale a pena. Então tá, gente. Vamos lá? Vamos seguir. Daí semana que vem a gente volta a se encontrar. Aí é Lima Barreto. É o Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Eu ia botar outro romance, até pensei em trocar, mas assim, como eu não estou mexendo em nada do cronograma, porque eu sei que a vida de vocês está puxada, assim como a minha também, né? Então, de todos nós, né? Então, eu mantive tudo direitinho. Mas eu até cheguei a pensar em trazer o Cemitério dos Vivos, mas a gente vai manter o Triste Fim, porque está organizado. Imagino que já tenha gente que tenha lido. Daí a gente conversa sobre ele semana que vem, né? Aí é só vamos mergulhar no Triste Fim. Tá bom? Gente, um bom fim de semana primeiro, uma boa semana. Diga quem falou, Caio. Oi, eu posso só fazer um convite para a turma, pelo menos Claro. a turma que sobrou aqui.
Então, gente, eu sou, não sei se, acho que muitos aqui não me conhecem, mas eu sou o Caio, eu faço parte do Centro de Estudantes de Letras e queria convidar vocês para esse sábado participarem de um evento é mais um encerramento do projeto cultural que a gente fez no semestre passado. A gente vai fazer um outro evento do grupo de canção popular. Então, a gente convidou uma professora do ensino médio, não me lembro a escola que ela trabalha, e um representante do Letras na Rede, que é um grupo de letristas que bem fala das leituras obrigatórias, né, nas redes sociais, e a gente vai estar discutindo e debatendo o álbum Construção do Chico Buarque. Vai ser nesse sábado, 6 horas, então tá todo mundo convidado para ir para lá e, enfim, participar. Caio, depois pode mandar também pelo grupo do WhatsApp, né? Eu vou te pedir uma gentileza, quem sabe tu manda o convite, que daí eu agrego no e-mail quando mandar porque eu sempre mando o e-mail com link, né? Daí eu já mando o convite também. Tu manda um cartão, não sei se fizeram um cartão digital com ele. Daí eu mando ali o convite, que daí vai para toda a turma, com certeza. Tá? Obrigado pelo convite. O grupo Letras na Rede, eles estão falando de fazendo outras coisas além das leituras obrigatórias também. Tá muito bacana a iniciativa. Muito bacana mesmo. Então tá. Gente, boa sexta-feira, bom fim de semana, até quinta que vem. Até lá, então. Abraço a todos.